Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo de Polícia. Meu nome é Giancarlo Miranda, sou candidato a vereador em Campo Grande, número 20700. Hoje estamos falando aqui com o professor Marcelo Marques Miranda, professor, advogado, especialista em marketing digital e muitas outras funções que eu sei que você faz, Marcelo. Sou grande admirador da sua trajetória, do seu trabalho, que é de muita competência, e hoje vamos falar da sua especialidade, que é o tráfego pago, que é o tráfego nas redes sociais, e falar do como que nós podemos analisar as pessoas que apresentam nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, e o porquê que você trabalha com isso, o que fez você entrar nessa seara aí da tecnologia de informação. Jean, inicialmente, obrigado, pelo convite. Eu já fui da segurança pública, então participar aqui desse Papo de Polícia para mim é uma honra, especialmente com você, que é um grande amigo, já conheço de longa data aí. E assim, depois de um tempo eu comecei a conhecer um pouco mais sobre marketing digital, já são praticamente 9 anos nessa jornada do marketing digital. E o marketing digital, ao mesmo tempo em que ele é muito próximo para a grande maioria das pessoas, porque você instala ali o mundo digital através de um aplicativo de redes sociais como o Instagram, ou mesmo um aplicativo de bate-papo como o WhatsApp, ou pega o Facebook, a TikTok, Sim. Todas as redes sociais que tem, todo mundo está dentro das redes sociais hoje. É muito raro alguma pessoa que não esteja dentro das redes sociais. O público hoje, o eleitor, se você analisar, 90% dele está acompanhando o que acontece nas redes sociais. A própria imprensa perdeu força, os métodos tradicionais de imprensa, quando você olha, por exemplo, para uma rede de televisão, porque hoje a informação ela flui nas redes sociais de forma muito mais leve, e inclusive gerando problemas e polêmicas, porque surge o fake news, que também corre bastante ali através das redes sociais. Só que quando você fala de marketing digital, é um universo muito amplo, O que é o marketing digital? Então, o marketing digital nada mais é do que você agregar valor a um determinado produto, serviço, pessoa. E você faz isso através do marketing, especialmente o marketing de conteúdo, que é uma das especialidades que eu tenho e que eu atuo. Só que ele é muito amplo, ele não se resume nas redes sociais. Como você bem colocou, você falou um pouco aí sobre tráfego, sobre anúncios, Então, as ferramentas hoje de Google Ads, de Facebook Ads, te ajudam a alcançar pessoas. E uma das perguntas que muitos fazem é como alcançar essas pessoas, como viralizar nas redes sociais, E acredito que o grande diferencial está no conteúdo, na essência do conteúdo que você carrega. Qual que é o seu conteúdo? As pessoas estão interessadas muitas vezes em conteúdos mais polêmicos, aquilo que sai da curva da normalidade e entra numa pegada mais polêmica. E tem que tomar um certo cuidado com isso, que esses conteúdos virais, muitas vezes, é só porque as pessoas gostam de engajar, de conversar, de bater papo, de uma briga, numa discussão que está tendo ali, mas muitas vezes não vão na essência do conteúdo. Então, a recomendação que eu dou normalmente é olha para o seu conteúdo, olha para a tua essência, e aí o desafio da minha pessoa, que estou por trás daquela pessoa que está sendo lançada, que está sendo mostrada ao público, o meu desafio é mostrar para o mundo como é que é a essência dessa pessoa. Qual que é o conteúdo principal que o Giancarlo carrega? Agora, falando de política, quantos candidatos nós temos a vereador hoje? Você sabe o número aproximado? Em torno de 450. Pois é. Como que a pessoa que vai lá votar no universo de 450 vai conhecer todos? Ela não conhece. Ela se conecta com alguns ali. E como que as redes sociais podem entregar a essência do que a pessoa carrega? Como que ela pode enxergar isso? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer aqui. Acho que essa discussão, partindo dessa premissa, é bem interessante. Marcelo, só para a gente discorrer, você começou a sua vida como advogado, como policial penal federal, aí foi conhecendo a rede social, tornou-se um especialista, e hoje é um dos principais colaboradores do Márcio Michele, um grande fenômeno das redes sociais, na área de inteligência emocional. E os produtos que são lançados dele sempre têm aí milhões de visualizações, os cursos online, os cursos presenciais, tem muito público. Como que é lidar com esse aparato aí, somente de rede social, trabalhar somente em rede social, e aí você lança o produto, lança a pessoa, lança o conteúdo, como que você sabe que essa receptividade vai ser assertiva, como que é essa métrica que o pessoal sempre fala? Resumindo brevemente a história, de fato eu comecei na área dos concursos públicos, Passei ali em concursos na área de segurança pública, foram em torno de 12 para 13 anos dedicado ao serviço público. No meio do caminho eu comecei a estudar, queria passar em outro concurso, queria dar um tempo da atividade que eu estava exercendo e comecei a estudar a marketing digital.
Nesse caminho, eu passei na prova da ordem na época. Quando eu passei na prova da ordem, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu permanecia como servidor público, ainda que afastado eu estava na época, ou eu assumia como advogado. E ali eu tomei a decisão, falei, não, eu vou sair do serviço público e vou atuar como advogado. E nesse meio do caminho eu dava aula para cursinhos, para concurso público. E um grande amigo meu, que é o Rui, dono da Universidade Focus e da empresa Focus Concurso Público, numa dessas conversas que nós tivemos, ele viu algumas habilidades que eu tinha e ele me incentivou a montar o meu negócio de venda de curso online. Isso tem mais ou menos aí uns 8 anos. Quando eu montei estúdio, a gravação de estúdio, vários professores ali gravando, na época a gente montou para Enem, e aí eu descobri que eu tinha um excelente produto, mas eu não sabia vender. E aí eu falei, bom, deixa eu aprender a vender. Como é que eu vou fazer essa venda? Como é que vai ser isso aqui? E aí não adianta você criar um produto. Eu tenho aqui um excelente produto na minha frente, por exemplo. Giancarlo Miranda é um produto que eu acredito que eu quero, eu acredito e gostaria que as pessoas votassem em você, porque eu sei que você vai fazer diferença quando você estiver sentado na cadeira e na labuta ali como vereador. E como é que eu vendo isso para as pessoas? Não basta colocar na prateleira. Se você ficar na sua casa, você não vai ficar eleito. As pessoas têm que enxergar você como um produto, de fato, aquilo que pode entregar resultado na vida das pessoas. Então, não bastava eu ter um curso para Enem gigante, com mais de 1.500 horas gravadas, e achar que deixar na prateleira como se fosse um supermercado, as pessoas viriam até mim. Não, eu precisaria alcançar as pessoas. Foi que eu comecei a estudar marketing digital e aprendi muita coisa nesse caminho e nessa jornada. Fiz vários cursos, participei de várias mentorias. Quando eu comecei a entender como tudo funcionava, a coisa passou a dar certo, comecei a vender. E já não era nem esse produto mais, já estava num terceiro, num quarto, num quinto produto, porque eu descobri que a essência do que você vai vender também está no valor agregado daquele produto, enfim, é uma longa história essa parte aí. E aí, nesse caminho, eu fui num evento do Márcio Micheli, e o Márcio Micheli realmente ele carrega um DNA, que é um DNA de um conteúdo que eu gostaria de trabalhar com ele. E é interessante essa história, porque eu estava sentado no evento dele, um evento de 3 dias, que é a Imersão Inteligência Emocional Método Evo, e dentro desse evento, lá sentado, tem um momento que você escreve uma carta. Essa carta é o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano. Dentro da inteligência emocional, você projeta o seu futuro, e uma das formas de você fazer isso é você escrever uma carta, é chamada Carta para o Futuro. E nessa carta eu coloquei, escrito nessa carta, eu não conhecia o Márcio, eu estava sentado ali, acredito que tinha ali umas 1.200 pessoas, mais ou menos, 1.500 pessoas. Eu falei, eu gostaria de trabalhar... E assim, voltando um pouquinho, né, os produtos que eu trabalhava, que eu vinha fazendo até ali na minha jornada, não faziam muito sentido para mim. Eu sou cristão, então eu estudo bastante a Bíblia, estudo a Palavra de Deus, e eu vinha pedindo para Deus, inclusive, algo que se conectasse com a minha essência, com aquilo que eu carrego também. E aí escrevi naquela carta, eu quero trabalhar com o Márcio Micheli. Interessante essa história, porque mais ou menos 4 meses depois, ele me convidou para trabalhar com ele. Então, é uma série de coincidências que eu recomendo as pessoas irem atrás da inteligência emocional, porque não são meras coincidências. Você projeta no seu subconsciente alguns passos que você tem que dar para que aquilo que você projetou no seu futuro aconteça e de fato aconteceu, né? E aí, começando a trabalhar com ele, a gente fez alguns projetos e realmente, quanto mais eu fui caminhando com o Márcio, mais eu me conectei com o conteúdo e aprendi muito com ele, né? Porque o próprio Márcio, ele domina o marketing digital, ele estudou muito nessa área aí. Agora, no final da sua pergunta, que você trouxe ali essa questão de como é que você pega esse conteúdo, você leva para as redes sociais e você transforma aquilo num produto, né? Você tem algumas etapas desse processo. Primeira coisa, qual que é a transformação que esse produto gera? Né? Qual que é a transformação que o Giancarlo traz na vida das pessoas que vão votar nele e vão acreditar nele? Essa é a primeira pergunta que a pessoa faz. A pessoa não quer comprar o celular, ela quer comprar a experiência que envolve esse celular. Ela quer comprar as capacidades que estão por trás do celular, não o simples fato do celular. Você não vai na concessionária comprar um carro pelo carro, você compra pelo prazer de dirigir um carro, pela transformação, pelo seu status social ao dirigir aquele carro. Tanto que as concessionárias, quando vendem carro, ela não fica falando para você detalhes do motor. Raramente você vai ver, é um motor 2.5. Você não compra pelo motor, você compra pela beleza, pela experiência, pela transformação, normalmente, que aquele produto te traz. E aí, então, você definiu que existe uma transformação no seu conteúdo, pronto, você tem um produto. E aí você vai gravar um curso, um treinamento, uma masterclass, uma aula, uma consultoria, uma mentoria daquilo. Então, você tem um produto. E aí vem o desafio. Eu preciso de público que vai olhar para esse produto e vai falar, eu quero essa transformação. E aí começa toda uma estratégia. Desenha um avatar, desenha um nicho de mercado onde você vai atuar, desenha como é que você vai fazer os processos de venda. Você tem vários processos de venda, você tem lançamento de produto digital, você tem produtos de venda perpétua, de venda contínua, que a pessoa sempre vai lá e compra. Por exemplo, eu quero comprar
uma câmera fotográfica. Você pesquisa no Google, tá lá. É uma prateleira online que tá lá sempre para você comprar. Ah, mas eu quero comprar uma mentoria com o Giancarlo Miranda. Não tem. Entra na fila aqui, espera que eu vou abrir essa turma de mentoria daqui 2 meses. Então, esse é lançamento, você lança. São os 2 modelos básicos do digital. E aí você tem que fazer tráfego, fazer anúncio, fazer páginas. Eu acabei estudando tudo isso e hoje eu coordeno equipes que fazem isso. Então, basicamente, essa é a essência de você encapsular um produto, mostrar para o mundo e usar os gatilhos mentais das ofertas, que é uma outra conversa, uma outra história que a gente pode falar também mais um pouquinho, se você quiser. Não é tão simples como você falou, Marcelo, mas o mundo hoje é digital. E aí, nessa situação, eu como candidato a vereador, até eu fiz a pergunta aqui nos bastidores para você, como que a gente consegue vender o Giancarlo Miranda e pegar algo viral dele para que as pessoas de Campo Grande conheçam e, exemplificadamente, comprem esse produto. Você falou, Jean, eu somente lanço, né? Eu somente faço a venda, mas o conteúdo que se vende. Então, o conteúdo tem que ser bom, você tem que ter propriedade nesse conteúdo, que seria a pessoa, né? Que sou eu, o Giancarlo Miranda. Ele tem que ter uma proposta boa, ele tem que ter uma história de vida legal, né? Tem que ter um engajamento, não social, mas um engajamento com as pessoas da cidade para que aqueles que não a conhecem acabem comprando. Então é muito difícil a gente aqui em Campo Grande, quem está olhando, zapeando ali o WhatsApp, recebe uma mensagem. Ou então está no Instagram, vai vendo aqueles patrocínios lá de candidatos, qual que é o interessante, qual que não é. E aí você tem que checar a história, né? Checar quem que é a pessoa, de onde ela veio, o que ela se propõe, se ela já desempenhou algum cargo de relevância, se ela tem uma história de trabalho, tem uma família calcada em Campo Grande, com trabalho, com harmonia, enfim, se ela tem um trabalho social. Então, a gente sempre tem que pesquisar. E nós, eu sou policial civil há mais de 20 anos, a gente sempre também faz a checagem das pessoas, né? É um princípio básico aí da polícia, é a checagem criminal. Você vai fazer uma investigação, primeiro você checa as pessoas que você vai investigar. Então, dessa forma que a gente está aprendendo agora, Marcelo, a se mostrar na rede social. Eu sempre fui tímido como pessoa, né? Agora sou candidato, tenho que pedir voto. E ainda mais nas redes sociais. Como que você vai gravar um vídeo, né? Fazer um vídeo selfie, acabamos de fazer um agora, falando de você, pedindo voto, falando com as pessoas. Você está falando para um smartphone, você não está falando com as pessoas, mas tem que dizer que é para as pessoas. Então, uma realidade que eu acho que os jovens de hoje em dia, com 20 anos, são acostumados, porque cresceram nisso. Mas nós, que já passamos dos 40, a gente pegou a realidade analógica e fomos para a digital. Então, é uma transformação muito grande. Mas temos que nos adaptar. Hoje as eleições são digitais. E estamos utilizando até o próprio podcast aqui, para atingir mais pessoas, um público que eu não conheço, para mostrar os meus projetos, as minhas propostas, para a gente poder interagir com a sociedade de Campo Grande, mostrando que a gente não fala só de polícia, a gente fala sobre interação, sobre rede social, sobre o seu nicho, né, que é simples para você ser um especialista em marketing digital, lançar produtos, para muita gente não é. Então, a gente tem que explicar um pouco, falar sobre essa realidade digital e dizer aí que tudo, desde a venda de um produto como que é um lançamento aí de um curso, né, para o Enem, um curso online de faculdade, um curso de tiro, que você fazia instrução também do IAT, né? A instrução de tiro que o pessoal fazia também online, as primeiras etapas. Hoje também você vê um candidato a vereador falando as suas propostas, dizendo o que ele quer fazer por sua cidade, por seu bairro, também você vê nas redes sociais. Precisamos aí fazer as reuniões presenciais, embora as reuniões presenciais sejam também extremamente importantes. Então, é uma nova realidade que nós temos que se adaptar. Tanto o candidato como os eleitores, em tudo, né? Seja no comércio e agora nas eleições. Então, Marcelo, só para finalizar, acho que foi até longo demais aí nesse preâmbulo meu, é uma experiência diferente, é um novo desafio que todos estão enfrentando, não é só o candidato Giancarlo, todos estão enfrentando, e principalmente o eleitor, para ele entender que o seu candidato também é um candidato digital.
Existe é difícil fazer essa analogia do que a gente estuda em marketing digital com o momento da campanha política, né? Até os próprios gerenciadores de anúncio diferenciam muito bem isso, né? Quando você vai fazer um anúncio normal, é muito mais simples do que fazer um anúncio de cunho político, porque existe uma série de regras envolvidas e você sabe disso melhor do que ninguém. Então, vamos entender, quando a gente tenta fazer essa analogia, eu olho para o marketing digital e tento olhar para um candidato político, né? Alguém que está candidato a vereador, no caso aqui, que é o seu caso. As pessoas, uma das coisas que a gente busca quando você vai mapear o mercado digital é entender o que o público está buscando, o que o público está pesquisando. E a grande maioria das pessoas não estão pesquisando sobre política. A grande maioria das pessoas não querem ser impactadas nesse momento ainda por um vídeo de política, a menos que seja um candidato polêmico, né? Aí, pela polêmica, a pessoa se interessa, mas não pela essência da política. Então, esse é um grande problema. Nesse mapa do que a pessoa deseja, do que a pessoa pesquisa pela internet, você começa a entender e traçar um perfil de público, beleza? Traçado o perfil de público, eu tenho que olhar para o candidato e ver se a essência do que aquele candidato carrega se adequa ao que o público está pesquisando. Então, acho que o primeiro grande desafio do candidato eu preciso me conectar com o público. O que eu vou falar que vai mostrar para esse público a minha identidade? Agora, detalhe, não é o que eu vou falar para me transformar para eu ser o que o público quer, não. Como é que eu mostro para o público quem eu sou? Numa linguagem que seja algo que ele está procurando. Então, esse é o primeiro grande desafio. Uma vez vencido esse desafio, que você entendeu o público, conectou com o DNA, você achou uma linguagem de comunicação que você consegue falar com esse público, a próxima etapa é você mapear as dores dessas pessoas. Estou fazendo uma analogia para o marketing digital. O que essas pessoas se preocupam? Qual que é a dor? No bairro tal, a dor das pessoas naquele bairro é o asfalto. No outro bairro é segurança. Né? Nesse bairro, e se você efetivamente tiver na sua essência trabalhar em prol daquelas dores, é você começar a trabalhar esse conteúdo que se conecta com aquelas dores, né? Agora, qual que é o objeto, qual que é o desejo, o que desperta a esperança nessas pessoas, né? A gente falou sobre um conteúdo sobre o sonho desperta a esperança. Então, você vai trazer esses conteúdos que comecem a quebrar objeções, né? Aí, objeções, eu nem falei de objeções ainda. Objeções é aquilo que a pessoa olha para você, para o seu vídeo e fala, não gostei. Quais são as objeções que a pessoa tem quando vê um vídeo novo de um candidato? Primeira coisa, vídeo de política por política. A pessoa não quer ver vídeo de política só para decidir o voto dela. Não quer. Ela já está cansada do dia sobrecarregada. Ela quer um momento de alívio nas redes sociais. Então, política pela política, não. Essa é a primeira objeção. Segunda objeção, desconfiança. Né? O Brasil tem o estigma de que política está relacionada à corrupção. Né? Então, como é que você mostra para as pessoas, e eu te conheço, mas como é que você mostra para as pessoas que você está entrando com a integridade para tentar quebrar esse paradigma, para mostrar que é possível existir uma política que não tenha corrupção? Tá? E essas são as objeções que você precisa trabalhar nesse conteúdo. Aí as pessoas vão olhar para você conforme ela vê uma vez, vê a segunda, a terceira vez que ela vê o conteúdo, fala, pô, gostei desse cara. Ele falou o que eu quero ouvir, ele tratou as objeções, inconscientemente ele tratou as objeções que eu gostaria. Então, acho que esse é o grande desafio. Marcelo, então, para a gente finalizar, eu vejo que nós temos que fazer essa nova realidade, trabalhar essa nova realidade, a realidade digital. E, no meu caso, sou candidato a vereador, eu tenho uma história aqui em Campo Grande de trabalho, policial civil há mais de 20 anos, dirigente sindical, participo de várias ações sociais, sou cristão, pai de família. Então, a gente tem que demonstrar na rede social o que nós somos, a nossa realidade. E eu quero fazer da rede social não um palco para likes, não para recortes, né? Não pegar um recorte, fiz uma fala e vamos recortar e aí tentar viralizar. Mas sim mostrar a realidade da minha vida. Mostrar o que eu quero fazer para o Campo Grande, o que eu posso fazer, quais são as dores que eu quero trabalhar para cuidar aqui em Campo Grande, porque o vereador, ele vê a dor das pessoas, né? Vê a dor aqui das regiões e tenta resolver os problemas. O vereador é o político mais próximo das pessoas, dos cidadãos. É aquele que busca solucionar os problemas, desde a iluminação pública, a falta de um asfalto, problema no posto de saúde, de uma creche, oportunizar a cultura, a educação, o esporte. Então, o vereador é aquele mais próximo, é aquela pessoa que tenta realmente resolver os problemas da comunidade. Então, quero fazer da rede social um espelho da vida como eu faço a minha vida no dia a dia, do meu cotidiano. Não vou buscar ser aquela pessoa
dos likes, aquela pessoa que viraliza apenas para buscar aí um conteúdo viral. Não, é um trabalho de longa data, um trabalho com história, um trabalho sério e verdadeiro. E espero, né, que as pessoas compreendam, e vamos trabalhar para que elas compreendam, porque já temos aí um trabalho solidificado e as redes sociais elas vão buscar demonstrar esse trabalho, demonstrar as propostas, para que a gente possa renovar o nosso parlamento municipal, trazendo uma seriedade, uma pessoa que realmente seja o representante que orgulhe a sociedade campograndense. Marcelo, quero agradecer a oportunidade que você trouxe aqui para falar um pouco sobre o seu conhecimento em marketing digital. Se puder fazer as últimas considerações, é importante. E, por fim, peço seu voto, peço seu apoio. É importante aí no dia 6 de outubro você falar com a sua família, com seus amigos. E aproveite, já que você é especialista em marketing digital, já faça também dentro das suas redes sociais o lançamento do Giancarlo Miranda, 2700 para vereador. Conto com você. Pode contar comigo, Jean. É uma satisfação estar aqui e, como eu disse, né, o marketing digital é um desafio no momento da política, porque as pessoas podem extrapolar um pouco dessa curva do que pode e do que não pode. Acredito que cabe a gente gravar um novo episódio até para você falar um pouco mais sobre o que é possível e não possível fazer, sobre a questão do orçamento, do que se gasta com tráfego, com anúncios, as coisas todas, eu sei que é bem limitado. Mas acho que a essência é essa mesmo, é o conteúdo que você carrega. O seu DNA, se o público conseguir enxergar o que você carrega e enxergar a essência do que você pode fazer, a verdade que vem com você, igual você colocou aqui agora, olha, eu não quero só um vídeo de capilaridade, um vídeo viral, eu quero mostrar quem eu sou, né? E esse mostrar quem você é, muitas vezes não se é num corte. A pessoa precisa olhar um pouco mais para você. Te desejo sucesso na jornada e pode contar comigo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Tamo junto para sempre. Esse é o Papo de Polícia. Curtam, compartilhem. 2700 para vereador Giancarlo Miranda.